Bancos nos dias atuais estão sendo cada vez mais utilizados. A maioria das pessoas desconhece alguém que não possui uma conta bancária. Através dele, você guarda o seu dinheiro suado do mês, consegue um cartão de crédito para que, na maioria das vezes, gaste com aquilo que você não devia. Até mesmo pega um empréstimo ou financia uma casa para terminar de pagar em 2100, certo? Mas você já se perguntou como que funciona todo o sistema bancário? E por que nos dias de hoje ele é tão necessário? Olá, meu nome é Edward, seja muito bem-vindo ao Sem Economic Case. Aqui você aprende economia de forma fácil e descontraída. O que não te contaram sobre os bancos. Antes de mais nada, devo enfatizar o porquê é tão importante você saber disso. Se você pensa em entender de investimento, ter um conhecimento aprofundado dos mecanismos do sistema monetário é imprescindível. Mas se você não tem interesse em investimentos, para que saber? Bem, pode ser que você não queira se envolver nisso, mas a sua vida está intimamente ligada com o dinheiro. Se você não sabe como funciona algo tão importante, você se encontra extremamente vulnerável às circunstâncias. Bom, para que você entenda como funciona hoje, é preciso que a gente retorne lá atrás para ver como funcionava. E foi no ano de 1406 que os bancos começaram a funcionar no modelo atual. Mas algumas funções bancárias existem há ainda mais tempo. Basicamente, bancos possuem duas funções: a armazenagem, ou custódia, e a intermediação de crédito. A primeira foi o que realmente deu origem aos bancos. Basicamente, você tinha um pote de ouro, e por ser difícil de carregar, além de ser perigoso, você armazenava ele em um estabelecimento chamado de banco. Em troca, para comprovar que você tinha colocado lá esse ouro, você recebia uma nota com o valor armazenado. Isso seria algo parecido com um cheque ou nota promissória. Só a título de curiosidade, daí foi surgindo a ideia de dinheiro em papel. Eles são mais fáceis de carregar, de trocar, e as pessoas utilizavam essas notas para comprar e vender coisas, mas sempre que quisessem podiam ir ao banco que emitiu essa nota e trocar por ouro. Hoje isso já não é mais possível, mas essa é a primeira função de um banco. A intermediação de crédito é o que mais se utiliza hoje. Pedro tem suas economias, mas gostaria de fazer render um pouco mais de juros com esse dinheiro. Se você não entende como é que funciona esse mecanismo, dá uma olhada no vídeo passado em que eu falei sobre isso. Porém, Pedro não é um cara muito legal, não possui muitos amigos e não sabe para quem ele poderia emprestar esse dinheiro. Então ele procura Roberto. Roberto trabalha em um local onde empresta dinheiro para outras pessoas, mas para que ele possa fazer essa atividade, ele precisa ter esse dinheiro. Daí Roberto pega as economias de Pedro e ambos combinam uma taxa de juros. Após isso, Roberto usa o dinheiro para emprestar às outras pessoas, obviamente com os juros maior, fazendo com que ele lucre na operação, como um intermediador, daí o nome intermediação. Basicamente, essa função faz com que sejam interligados os poupadores e os investidores. Entender isso é bem importante, porque diferente do que a maioria das pessoas pensam, bancos não são mais armazenadores. Provavelmente você já viu filmes com aquelas caixas e cofres dentro dos bancos, onde pessoas guardam joias e pertences. Isso é apenas uma pequena parte da função de um banco. Hoje, o que ele faz é intermediar o crédito. O que você coloca lá, ele empresta. Existe uma séria discussão entre os economistas sobre a legalidade dessa atividade bancária. Se você deixa o dinheiro lá, espera que a qualquer momento possa retirá-lo, certo? Então, se o banco empresta esse dinheiro, de certa forma, ele está cometendo algum tipo de fraude, não é? Bem, não vamos entrar nessa discussão, mas ela pode nos trazer um conceito que é importante entender. Se o banco pega o seu dinheiro e promete deixar ele disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, e empresta para alguém pagar, digamos que no final do mês, temos um desencontro de prazo aí, certo? O que aconteceria se você voltasse ao banco para resgatar esse dinheiro antes da pessoa devolver o dinheiro ao banco? A esse problema se dá o nome de falta de liquidez bancária. Outro conceito importante é a solvência, principalmente em momentos de crise econômica e financeira em que estamos vivendo agora. Genericamente falando, a falta de solvência acontece quando, mesmo que o banco se desfaça de todos os ativos que ele possui, títulos, dívidas a receber, prédios, maquinários, computadores, enfim, tudo, ainda assim, ele não vai ser capaz de pagar todas as dívidas, que também pode ser chamado de passivo. Por exemplo, a falta de liquidez seria o equivalente a você, no seu orçamento doméstico,
receber o salário no final do mês, mas chega uma conta no meio do mês e você não tem como pagar ela até chegar o seu salário. Neste caso, você está ilíquido. Agora, a solvência, ou a falta dela, seria equivalente a chegar a uma dívida ou uma multa qualquer que mesmo que você venda tudo que você tem hoje, não seria capaz de pagá-la. Talvez esteja se perguntando, mas por que isso é importante? Vamos lá. Você lembra da crise de 2008? A famosa crise do subprime? Foi basicamente assim. Casas estavam sendo financiadas sem nenhuma garantia. No primeiro sinal de liquidez, o mercado foi tentar vender tudo que possuía e perceberam que estavam insolventes. O que seguiu foi uma carreata de falências. Agora, o atual sistema monetário, você conhece? Estamos no sistema dólar. Talvez você ainda ache que o real que você utiliza é lastreado em ouro ou em algo do tipo, mas ele não é. E ele também não é lastreado em dólar. O sistema dólar acontece porque simplesmente hoje ele é a moeda mais importante do mundo. O dólar é utilizado como unidade de conta do mundo. Commodities, rendimentos e fortunas são todas aferidas em dólar. Se você quiser vender ou comprar qualquer produto de outro país, também precisa utilizar o dólar. Existem algumas mudanças de país para país, mas de forma genérica, o sistema financeiro de todos os países são formados por um banco central, um sistema bancário e um monopólio de emissão de moeda, de curso forçado. Vamos pegar um por um. O Banco Central possui várias funções. Ele é o único que pode criar dinheiro. Ele também supervisiona e ele regula o sistema. Ele também executa a política monetária, que se resume de certa forma em emissão ou não de mais dinheiro, manipular a taxa de juros, a famosa taxa Selic, e a quantidade de dólares de reserva. Por último, o Banco Central é também o banco dos bancos. Ele é o único que tem a capacidade de fornecer empréstimos e socorrer os outros bancos. O sistema bancário não tem muito segredo. Ele é o aglomerado de bancos comerciais e instituições financeiras que estão no país, emprestando, tomando empréstimos e afins. Só para você saber, um banco não precisa ter em caixa todo o dinheiro que você deixou lá. No Brasil, a quantidade exigida por lei é apenas 20%. Isso se chama compulsório. Significa que se você deixa R$100 na sua conta, o banco é obrigado a deixar disponível apenas R$20. O valor do compulsório é definido pelo Banco Central. Mas no Brasil temos uma vantagem no sistema financeiro em comparação a outros lugares do mundo. É isso aí, finalmente podemos falar que somos melhores. Via de regra, toda empresa possui uma responsabilidade limitada ao capital dela. Isso quer dizer que no caso de qualquer problema, os sócios devem se responsabilizar pelo valor da empresa sem colocar em risco o patrimônio privado de cada um. Já no setor bancário, essa responsabilidade é ilimitada, ou seja, é possível que sócios paguem até mesmo com dinheiro do próprio bolso, caso haja algum problema jurídico. Essa é a peculiaridade do nosso país e faz com que a maioria dos nossos bancos tenha uma postura mais cuidadosa para não extrapolar nos riscos. Por último, mas não menos importante, temos a lei de curso forçado. Ela difere em cada país. Nos Estados Unidos, por exemplo, ela diz que você é obrigado a pagar seus impostos em dólar. O restante, você mesmo escolhe. Já que no Brasil, a lei exige que você utilize somente o real em negócios, sendo uma contravenção utilizar qualquer outro tipo de moeda, inclusive o ouro. Todo esse sistema é coordenado indiretamente pelo país em que você mora. Você pode estar se perguntando sobre a independência do Banco Central. Bem, em teoria ela existe, mas na prática isso não funciona totalmente. Principalmente pelo fato de que a política monetária usada pelo Banco Central é feita pelo próprio Banco Central, utilizando as dívidas do governo. Então, resumindo tudo, o Banco Central financia o governo. E aí, conseguiu entender tudo sobre o sistema bancário? Claro que não, né? Não é só isso. Mas esses são os fundamentos mais importantes. Caso você queira saber mais a fundo, deixe suas dúvidas no comentário. E se quiser sugerir algum tema, também é muito bem-vindo. Para mais assuntos e temas econômicos, acesse semeconomicase.com. Me segue nas redes sociais. Todo dia eu posto um conteúdo exclusivo lá. Só não esqueça, o objetivo de estudar economia não é adquirir um conjunto de respostas prontas para as perguntas econômicas, mas aprender a evitar ser enganado pelos economistas.